E aí, pessoal do programa É Nós. Nós estamos aqui, conforme prometido, para uma entrevista top. A pauta é as linguagens educacionais, Enem e muito mais. No mundo de hoje em dia, onde a comunicação se faz mister, acho super importante a gente elucidar alguns temas, algumas temáticas, como a questão literária aqui na nossa cidade de São Carlos, a questão cultural, a questão dos vestibulares, a questão das linguagens principalmente, e até a questão de censura. Para isso, eu tenho comigo aqui a professora, doutora Luciana de Souza Gracioso, professora da Universidade Federal de São Carlos, da UFSCar, e o professor Marco Antônio Leite Brandão, mais conhecido como Marco Bala, que é historiador e professor também de história. Ou não, se não for, ele vai corrigir já já. Mas, então nós vamos começar a nossa conversa aqui com os dois, lembrando que tem mais um entrevistado convidado, o professor Gustavo Pose, que de última hora teve um compromisso e não pôde comparecer. Então nós vamos continuar aqui começar a entrevista com os nossos entrevistados, claro. Oi para vocês, né? Luciana e Marco Bala, prazer em ter vocês aqui com a gente no programa É Nós. Prazer é nosso. O prazer realmente é nosso. Nós vamos começar a entrevista, tá? O bate-papo, fazendo algumas perguntas para apresentar vocês aqui para o pessoal do programa. A Luciana, qual que é a sua formação na área educacional? Porque professora é educação, né? Porque professora doutora também, né? Só para um clichê. Então, qual a sua formação e seu papel na área da comunicação na área educacional? Muito bem. Bom, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite, a oportunidade de diálogo. É uma honra estar aqui com o Marco. Eu sou bibliotecária de formação, né? Me formei na Unesp, já tem algumas décadas, inclusive, e segui essa carreira na biblioteconomia, mas enveredei para pós-graduação, quis seguir carreira acadêmica, ser professora, venho de uma casa de pais que foram professores na escola pública, né? Então, essa rotina sempre me encantou. E aí sigo, então, numa carreira acadêmica, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas tudo dentro desta área da biblioteconomia, da ciência da informação, que, por sua vez, tem uma interface muito grande com a comunicação, né? Então, a minha fala hoje, ela vai ter um pouco esse contorno. Eu não sou formada especificamente na área de comunicação social, mas a ciência da informação é uma ciência da comunicação também em alguma perspectiva, né? Então, nesse lugar que a gente consegue refletir um pouco sobre a linguagem, sobre a leitura e tudo mais. E você é professor do quê? No curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação aqui da UFSCar. Você é professora universitária? Sou professora na UFSCar neste curso. De biblioteconomia? Isso mesmo. E na pós-graduação também, a gente atua na Ciência, Tecnologia e Sociedade e também na pós-graduação em Ciência da Informação, também aqui na UFSCar. Agora já deu para entender um pouco melhor, né? E o Marco Bala, né? Marco Bala. Qual que é a sua formação Qual que é a sua formação e o seu papel na área de história e de historiador? Qual que é? Bom, a minha formação não é na área de humanas, né? A minha formação é na engenharia elétrica aqui na Escola de Engenharia de São Carlos, né? Eu acabei ingressando na área de história, esse tipo de coisa, porque assim que eu cheguei a São Carlos, eu acabei ingressando no centro acadêmico. Na época, eu cheguei já a abrir uma série de vagas para monitoria, no caso. Eu me inscrevi em todas na época, já vim começando a morar no alojamento, né, aí no campus da USP, né? E teve a primeira seleção lá tal, e eu acabei ingressando como monitor em história. Então começou a ter uma ligação mais também com questão de história, né? Mas recentemente já sou aposentado, né? Então dei aula durante muitos anos, né? Em cursinho, em escolas, essencialmente foram em história, né? Mas acabei dando aula de física, matemática, até química também, né?
Mas recentemente eu estou em Ouro Preto, eu fiz o curso de turismo lá em Ouro Preto, né? E fiz muitas disciplinas. Guia turístico? Não, turismo mesmo. O que o turismo faz? Pra quem não sabe. Hoje, assim, tecnicamente é uma ciência social aplicada, que eles chamam. Tá? Então é curso superior. Existem cursos técnicos e tal, mas na Federal de Ouro Preto é curso superior. Eu estando lá, imagina, você está em Ouro Preto, tem na mão um curso desse. E histórica. Fiz quase inteiro, está trancado lá, curso de museologia, interessado em museu de ciência. Agora, eu fiz muitas matérias, disciplinas como aluno especial, porque quando você é formado, você pode fazer disciplinas como aluno especial, né? Na área de educação, ciência, ensino, essas coisas todas. Mas para mim tá meio a par do que acontece, né? Então eu transito, né? Entre exatas e humanas, assim, mais ou menos nesse contexto. Mas você é professor de história. A parte que eu acabei me dedicando, mas também dei matemática, física, né, em outros momentos. Então não dá pra fazer não dá pra... A nível segundo grau, né? Essas matérias, Mas você é professor de segundo grau. Acabei sendo segundo grau, porque eu não sou formado na área de humanas, né, por exemplo. Você dá aula todo o tempo que eu estudei aqui na ESC, eu trabalhei como professor de história, né? Sim, mas como que o senhor dá aula pro colegial, como a gente falava antes, né? O ensino superior, hoje é ensino médio. A gente falava colegial, né? Então o senhor dá aula pro colegial, é isso? Seria isso. Ensino médio. No caso, chegou a ter curso, colégio, supletivo caso. Né? No curso e colégio, né, eu dei aula, acabou sendo de humanas. No supletivo eu dei aula, por exemplo, de química. Tá. E outras escolas. Tal, mas o senhor é historiador também. Acabei virando assim, não acadêmico e formal, né? Eu tô vendo aqui, ó, tem um, dois, três. Tem quantos livros aí? Eu devo ter até uns 15, mais ou menos. Livros do senhor. Ele é escritor também, tudo na área de história, né? História e regional, né? E umas coisinhas enveredo aí pela poesia. Sim, interessante. Então, aí que nós vamos entrar aqui em umas questões que, primeiro, não tem uma ordem exata, como vocês veem, né? Ô, Luciana, como é que você vê as políticas de inclusão, políticas afirmativas e de gênero nas universidades, em detrimento a questões colonialistas e meritocráticas? Para quem não entendeu, eu vou simplificar um pouco a pergunta, é como que ela vê no mundo de hoje em dia as inclusões, as questões de políticas afirmativas, de gênero, as chamadas LGBT, as políticas de inclusão do negro, inclusão em detrimento, né? Porque numa cidade como São Carlos, todo mundo sabe que São Carlos foi uma cidade colonialista e uma cidade bastante, como eu diria, vamos dizer, tradicionalista, não sei se é a palavra exata, dessas questões. Foi uma das últimas, foi a última cidade do Brasil a reconhecer a abolição da escravidão, pelos dados que eu tenho, depois o professor, se não... Enfim, como que vocês veem essas questões nas faculdades, tá? Especificamente. Bem, vamos lá, né? Vamos partir do princípio que é um assunto muito sensível, né? Porque ele lida com feridas muito sérias da nossa condição brasileira, né? Mas eu só quero dizer que eu apoio indiscriminadamente essas políticas, né? Inclusive o uso da própria expressão inclusão, a gente tem até que tensionar um pouco essa inclusão, porque ela também sugere a exclusão, né? Eu acho que são políticas de integração, de reintegração mesmo. Eu gosto muito de uma expressão que nossos estudantes indígenas utilizam, que é quase de retomada, né? É de poder... Retomada. É uma retomada. É voltar para o território que já nos pertencia, né? Então, assim, isso eu estou falando de um modo muito aberto. Por exemplo, não estou aqui falando em nome da universidade, né? Acho que é importante dizer. É importante dizer, porque eu estou aqui como uma professora. Exatamente. Cada professor tem a sua... Mas a gente sabe que na UFSCar, principalmente, a maioria é a favor dessas políticas. Sim. A UFSCar ela é uma referência nacional, né? Nós tivemos e temos a professora Petronilha ali, que foi uma das responsáveis
por formalizar, inclusive, grandes políticas nesse direcionamento no nosso país e especificamente na UFSCar, né? Então, eu consigo, assim, talvez afirmar que a UFSCar é uma referência, sim, nas políticas de ações afirmativas, né? Ela foi uma das pioneiras, por exemplo, a estabelecer o vestibular indígena. Então, hoje, nós temos na universidade uma diversidade imensa de estudantes indígenas de todo o território brasileiro. Já passaram mais de 60 etnias indígenas na UFSCar, mais de 20 línguas indígenas distintas, né? E nós temos estudantes lá de São Gabriel da Cachoeira que vêm fazer o vestibular porque a UFSCar, né? A gente está a 3 mil quilômetros de distância. Que é mesmo? A gente está lá quase na divisa, no entroncamento, está lá na Amazônia. É perto da Bolívia. Exatamente, né? Então, mas só como exemplo, né? A gente tem hoje praticamente 300 estudantes indígenas com a graduação vigente aqui na UFSCar, né? Então, a UFSCar, ela, em função, eu estou falando aqui só de um desdobramento dessas políticas de ações afirmativas, que é o vestibular indígena, mas que propicia um encontro interétnico, é muito salutar, né? Então, esse é só um dos benefícios desse movimento, né? Para além dos sociais, culturais, né? Então, eu particularmente apoio indiscriminadamente essas políticas, acho que elas têm que ser cada vez mais intensificadas, né? No âmbito da graduação, da pós-graduação. A universidade agora tem avançado para as políticas de curricularização da extensão. O que isso quer dizer, né? Hoje a gente está precisando dar ainda mais ênfase na atividade social, ir para a sociedade, desenvolver. E isso vai contar mais no currículo do estudante e também na pós-graduação. Então, isso coloca a universidade num lugar de diálogo mais direto, importante, né? E acho que isso também faz parte dessas políticas, né? De abertura, de diálogo, de ampliação do acesso à educação para todos os grupos e pessoas, né? E para quem diz, por exemplo, complementando, para quem diz que isso não é meritocrático, essa inclusão, existe essa possibilidade dela não ser meritocrática? Por exemplo, essa abertura para esses grupos, ele tem algum déficit meritocrático? Mas não sei se você tem condição de responder esse tipo de pergunta. Eu acho que merecem estudos, né, trazer estatísticas e... como professora, eu estou falando, tá? Como professora. Sua experiência. Eu particularmente só vejo ganhos, certo? Eu acho que para a sociedade, para a própria universidade, que precisa rever suas bases, suas estruturas, seu processo de institucionalização das suas práticas pedagógicas e científicas, né? E, mais uma vez, só toma a liberdade de fazer esse diálogo mais próximo com os estudantes indígenas, porque a gente tem projetos em cooperação, em colaboração, e a gente vê o quanto que, na própria universidade, nós também temos que rever os nossos protocolos, né? Até mesmo no que diz respeito aos processos seletivos, aos modelos de avaliação, né? Nós temos que aprender também com essas outras formas de construção do conhecimento e de saber, que agora estão ali no território da universidade, e nós temos também que aprender com tudo isso, né? Então, eu não sei te responder pontualmente sobre a questão da meritocracia, né? Eu acho que é um termo também bem... a palavra padrão. Exatamente. Tem muita coisa embutida na semântica dessa expressão. Então, eu só vou olhar e dizer pelo lado de dentro ali que a gente vê um ganho importante, não só para a sociedade como um todo, mas para a própria produção científica, para o próprio fazer científico e pedagógico. Na medida que agora a gente tem mais diversidade, possibilidade de tensionamentos, né? Em função dessas outras vozes que agora também estão dentro da universidade, questionando seus limites, né? Sim. Inclusive. Então, eu acho tudo isso muito bom. E o senhor Marco, a mesma pergunta. O que o senhor acha disso? Não vou repetir a pergunta, mas enfim. Não, depois dessa introdução da Luciana, é quase um pingo no i. Né? Eu sou completamente a favor da questão de cotas, né? E olha só, né? Eu me lembro que quando eu entrei aqui na USP, e aí fui morar no alojamento, por exemplo, só tinha, vamos dizer assim, 2 negros. Isso é questão de negro, para os caras você falar que é negro e tal, tem suas nuances, né? 2. Eu tive, acho que foi um professor ou 2. Então, se você ia no restaurante lá na hora do almoço, você ia olhar os estudantes lá, essencialmente era um mundo branco. Mas isso antes. Quando eu entrei pra cá, entrando nos anos 80, 70, final dos anos 70. Agora eu vou lá na Federal, como eu tava fazendo curso lá, eu vou lá no restaurante, você vê uma boa dos estudantes é muito negro. Mas por isso que a gente está falando das cotas raciais. Uma das coisas que permitiu essa abertura, uma possibilidade de ascensão, um caminho, pelo menos instrumental, né? É a questão das costas.
Então eu acho extremamente interessante, né? E essa questão que, né, foi falado aqui de meritocracia é uma palavra realmente, né, terrível, né? Ela pode ter poliédrica. Daí quem define o que é meritocracia? O que é meritocracia? É uma questão, né? Agora, quase, no Brasil, né, existe eventualmente um modelo que teriam puxado de alguma coisa dos Estados Unidos. Exatamente, né? dos Estados Unidos. Mas aqui tem porque nos Estados Unidos e Japão, né? Porque Estados Unidos e Japão são os países que se utilizam muito, inclusive no Japão tem índice SWOT, né? Eles chamam de índice SWOT, que é para classificar o esforço de uma renda, de uma profissão. Mas então é muito mais lá nos Estados Unidos e outras realidades. São outras realidades. Por isso que a gente está falando do Brasil. Isso. Aqui é quase você tem que trocar uma roda numa Fórmula 1 que está lá e você tem que trocar a roda no ar. E essa questão é razoavelmente recente, né? De ter aparecido questões. Eu sou completamente a favor, né? Percebo mudanças, mesmo quando eu dava aula em cursinho em colégio. À medida que vai indo para o terceiro colegial, tal, a coisa, entre aspas, né? Só vê branco. Agora você começa a perceber mais. Aqui em São Carlos, o caso, por exemplo, você porque era boa parte tinha as bolsas, né? Você começaram a surgir depois cursinhos populares, tal, para começar tem instrumental para ter essa mobilidade social, né? É uma questão complexíssima isso aí, né? Não, é complexo, mas a gente está tentando fazer um bate, não bate pronto, mas uma conversa um pouco mais afinada. Por que eu estou falando isso? A próxima pergunta, Glória, inclusive, é como vocês, as pessoas, a população, vocês são professores, né? Então tem muito estigma, ainda existe estigma sobre professores. Existem muitas estigmas que eu falo na questão de como vocês educam hoje em dia. Por quê? Porque está muito politizada a nossa sociedade. A sociedade é popularizada tanto para um lado como para o outro. E aí que eu vou perguntar para vocês, como professores, ela é professora universitária, e aí seria até mais fidedigna essa pergunta para ela. E para a professora também. Como vocês veem outro fator que está agora agora não, há um tempo já, na nossa realidade, a questão da linguagem neutra. Como vocês veem isso como professores? Como vocês recebem essa questão? Vocês acham... Enfim, vamos lá. Bem, vamos pensar, né? Que lugar é esse que a gente ocupa na educação, né? Que na verdade, nós somos mediadores de saberes, né? A sala de aula é um lugar de diálogo e de mediação de saberes. Claro que a gente tem uma estrutura pré-concebida, projetos pedagógicos, uma literatura para orientar toda a condução de uma dinâmica de sala de aula, mas antes de mais nada é um espaço de uma construção coletiva, né? Ela tem que ser coletiva. Nós temos também que ter o tempo da escuta, do saber do estudante também ter um espaço ali para ser trocado, conversado, dialogado na sala de aula. Isso estou falando na universidade, eu sei que isso é difícil, reivindicar por esse tempo do diálogo em sala de aula não é simples, mas vou chegar à sua pergunta, né? E nesse sentido, como a proposta é de troca, de uma mediação compartilhada de conhecimento, nós precisamos encontrar as melhores formas de estabelecer esse diálogo, numa perspectiva ética. E se a questão de uso de uma linguagem neutra hoje, ela tem se tornado um elemento importante para que esse diálogo aconteça de modo respeitoso, eu não vejo por que não adotá-la, né? Mas, diga, pois não. Quer dizer que isso serve como uma ponte entre o educador e o aluno. Porque, bom, o que eu estou entendendo é isso. Você está dizendo que você não acha isso ipsis literis, ao pé da letra, correto. Por exemplo, você usar todos. Se você usar um todos, você usar um... Não, eu apoio quem se reconhece. E aí eu estou falando nesse processo mais dialogado de professor, estudante. Eu entendo que é um espaço muito legítimo para a gente usar essas formas de diálogo, de tratamento. Mesmo que não estejam de acordo com a língua portuguesa. Seria uma ponte entre uma interlocução. Veja, talvez se eu for aplicar uma prova onde eu vá exigir o uso de uma linguagem seguindo os padrões, de repente ali não. Eu estou querendo sinalizar seguindo o processo do diálogo, que é fundamental em qualquer processo educativo, né? Não há educação sem diálogo. Se nós não nos reconhecermos nesse diálogo com o outro, com a outra, com o outre,
né? Eu acho que isso é uma condição e nós temos que aprender, né? Eu mesmo, eu tento respeitar ao máximo a diversidade que hoje está presente na minha sala de aula. Eu reconheço que eu começo deslizes ainda, e lamento por isso, porque é minha função saber utilizar os termos, os pronomes. Seria o que De repente, um uso de um conceito que ficou enraizado na minha memória, lá na minha infância do interior, e que nesse contexto já não faz mais sentido. É que a gente vai entrar nessa questão aí, até sobre o Monteiro Lobato, mas mas enfim, né, eu tendo a achar que isso deve ser um exercício da prática docente, uma vez que o nosso lugar, para além do ensinar, é o do dialogar, né? Então é um pouco um posicionamento pessoal, tá bem? Isso não é também, mais uma vez, uma fala institucional. Docentes podem, por vezes, né, entenderem que é melhor usar um pronome masculino para generalizar todo o grupo que está ali. Não estou tensionando e fazendo uma crítica sobre. No meu espaço, lá dentro das ciências humanas, né? Nossa pauta é discutir educação, formação, literatura. Nesse contexto, eu particularmente acho importante que a gente tome esses cuidados, sim, no bom sentido, de promover o uso, né, do pronome com o qual aquela pessoa se identifica. Eu entendi, acho que o pessoal entendeu também. Tá bom. E o senhor, não, brincadeiras à parte aqui, o que o senhor acha dessa questão da linguagem neutra? Mas você vê, né, essencialmente não estamos em contexto e contextos históricos. Quando eu comecei a dar aula, não existia esse problema. Não existia até essa temática, né? E muito dessa questão às vezes é até mais fácil ser um professor de física, química e matemática, você acaba tendo menos problema de mentalmente falar. Tem coisas que a gente guarda no inconsciente coletivo, aí a gente acaba sem querer. Outro dia, tem um colega meu, que é japonês, a gente sempre chamava ele de japa. Esqueci de falar que o sujeito era... E ele também falava... Quando você tinha campeonato de futebol lá no alojamento aqui na USP, você tinha a própria turma do japonês, falava japanela, era a turma deles. Agora isso virou, eventualmente vira um tema de nenhum reconhecimento, essa questão toda, né? É uma coisa muito recente que a gente também está aprendendo a trabalhar com isso no nível que está chegando hoje. Tem que reconhecer que existe hoje a nível planetário, no Ocidente, doutrina woke, esse tipo de coisa. Muitas coisas vêm da Califórnia, é um modelo espalhado para o mundo, que às vezes entra em choque com culturas de outros povos e tal. É um negócio complexíssimo, né? E eu não tenho aquela estrutura conceitual suficiente para poder dar uma leitura mais profunda. Agora, que existe, o problema é reconhecer, o mundo é assim, pode estar assim, como é que você está nessa? E conforme o contexto, porque esse problema não aparecia há 15, 20 anos atrás. Sim, por isso que eu estou dizendo. Antes, o você, para quem não sabe, né? Você, ele era tido como era vossa mercê. Aí virou vos mercê, e aí chegou no vos mercê, chegou no você, né? Mas isso é um processo natural, né? Um processo, digamos, meio que antropológico. Aí, por isso a pergunta, que se esses pronomes, como todos, elo, qual mais que tem? Não sei. Enfim, esses processos, a pergunta é se eles são naturais ou não. Mas então o senhor acha que isso o senhor lida naturalmente com isso? Não tem porque... Como professor, tá? Se você pegar a própria história da evolução humana, isso sempre esteve presente, né? Então é que agora você tem novas dinâmicas, as sociedades mais complexidades, tá? Você vê agora, recentemente, né? Você pega a doutrina woke planetária no Ocidente, é o Partido Democrata Americano. Orientou o Trump, ele é contra. Sim. Sim. Então vai saber para onde é, né? Agora, às vezes o nosso cotidiano está carregado com essas coisas. E conforme o contexto histórico, situação histórica e tal, de repente uma coisa exponencializa aqui, depois cai aqui, depois exponencializa lá, depois aparece lá. Uma coisa que nem aparece é levado, você está no meio de um rolo, que você nem sabe de onde veio essa inércia toda. Eu não sei se vale a pena. Nós estamos discutindo... Eu acho que a discussão primeira é que a gente não sabe falar português. A gente aqui fala, mas... O pessoal, como assim? O professor que dá aula para o ensino médio, eu sou pedagogo, mas sou fotógrafo. Como nós todos sabemos, sou um conhecedor de idiomas. Fala um inglês razoável,
Não é um oxfordiano, mas é francês, não é um francês da Sorbonne, mas não morre de fome francês.